fechado. Depois chega alguém e fala assim, olha, tu já conhece o dono, sem o atravessador agora, sem quem fez o negócio, a intermediação todinha. Agora sabe o que você faz? Você diz para o rapaz lá que não vai mais fazer o negócio e você conversa direto com o dono e aí você já diminui o valor da comissão para esse rapaz. E aí esta pessoa disse, olha, não vou fazer isso não. Eu já dei a minha palavra para ele. É estranho para o nosso tempo isso, porque normalmente o prejuízo próprio é contrário a tudo que nós temos visto a respeito de para onde apontam as coisas. Para mim mesmo. Nós não queremos sair do prejuízo nunca. Então, quando olhamos para o que o salmista vai colocar o princípio que Cristo diz, seja a palavra do crente sim, sim, não, não. Este aspecto que o salmista aponta aqui tem a mesma direção do que Cristo ensina, só que aqui há um detalhe ligado ao culto. Porque esse texto fala a respeito da adoração, do verdadeiro adorador. Como age o verdadeiro adorador. Era inclusive um salmo cantado antes da entrada no templo para cultuar o Senhor, mostrando o caráter do verdadeiro adorador importa sim no momento da adoração. E um dos aspectos que nós queremos destacar é jurar com dano próprio. O resumo é simples. Dê sua palavra, aprenda a ser homem de verdade. Homem aqui imagem de Deus, pense assim, não em relação ao sexo. Mas aprenda a ser um homem de verdade, que dá a sua palavra, que cumpre a sua palavra, mesmo que aquilo implique dano para você. Se alguém tem que ficar no prejuízo, é você mesmo. Então você faz promessas às vezes, e aí você faz, não, eu falei isso, eu prometi isso, a pessoa está esperando, ela vai ficar no prejuízo porque eu vou precisar voltar atrás, porque senão quem vai ficar no prejuízo sou eu. Fique você quem deu a palavra. Essa é a ideia do Salmo. E pensar nesse aspecto pode parecer estranho, mas isso é porque nós... E aí eu vou pegar uma palavra que eu conversava hoje pela manhã com o reverendo Léo. Ele fez a citação, eu não me recordo o nome do autor, que fala o seguinte, olha, um peixe não sabe o que é a água, não sabe o que é estar molhado, porque o peixe já vive imergido naquilo ali. Aquilo é a vida dele, ele não consegue identificar o que é água. A água é o contexto que ele está vivendo. Da mesma forma, nós somos tão bombardeados em todo o tempo por prazer próprio, vontade própria, lucro para mim mesmo. O outro é que sofra o dano, o prejuízo, que nós começamos a quebrar a palavra sem perceber, ou sem se importar, percebendo que estamos quebrando, mas pensando, olha, não, eu é que não vou ficar no prejuízo. E aí eu aponto para o outro aquilo que eu deveria sofrer, porque eu dei a minha palavra, porque eu sou uma pessoa de verdade e integridade. O texto começa assim no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? Quem consegue adentrar na presença do Senhor? Há aqui alguns aspectos no Salmo que eu não vou destacar, mas eu vou destacar esse início e o fim do Salmo. Porque após ele falar deste aspecto de jurar com dano próprio, alguém que dá a palavra e mantém a sua palavra, mesmo que ele fique no prejuízo, ele encerra dizendo, quem deste modo procede, não será jamais movido. Lembre-se de usar. Lembre-se de Nadab e Abiú. A ideia aqui é, quem pode estar diante de um Deus que é vivo?
Quem pode estar diante dele e não ser consumido? Ele vai falar de vida de integridade, que aponta para o caráter de Cristo. Isso não quer dizer, Jesus já pagou, Jesus já foi perfeito, ele está em meu lugar e agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não é isso. A ideia é que o verdadeiro adorador reflete o caráter, a vida de Deus. E nós temos a vida de Cristo, Deus encarnado, como não só exemplo, mas como substituto, mas ao mesmo tempo como caráter de quem o nosso caráter vai ser trabalhado para que cheguemos à medida da sua estatura. Jure com dano próprio. Deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. É óbvio que eu não estou falando aqui de intercorrências que te impedem, mas aqui a ideia é, sofra o prejuízo. Você deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. Não minta, não invente, não crie artifícios para fugir da verdade, daquilo que você empenhou. Que Deus tenha misericórdia de nós e guarde os nossos lábios para que possamos aprender a dizer sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lê novamente, vamos lá? O que jura com dano próprio, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Salmo 15, 2-4. Só um parêntese. Tem por desprezível ao réprobo. Isso aí, o resumo disso é, você reprova aqueles a quem Deus reprova. Fechado esse parêntese. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Vamos cumprimentar os visitantes de primeira vez. Temos poucos hoje, né? Todos que estão aqui na EBD pela primeira vez, eu peço que vocês fiquem de pé. Sim, sim, sim. Temos os adolescentes, né, que vieram, da Igreja Presbiteriana do Jockey, os conselheiros que vieram, a família do pastor Leonardo também está aí, podem sentar. Não vou perguntar o nome de vocês, tá? Por motivos óbvios. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez que não é da Igreja Presbiteriana do Jockey? Não? Ok. Sejam bem-vindos, viu? Imagino que vocês estão dormindo bem, né? Descansados. Eu vi que o Adonias deu uma cochilada ontem, né? É de praxe. Vamos aos aniversariantes. Hoje nós temos a Maiara, vou pedir que ela venha aqui à frente. A Bruna, dia 21. Francisca Vitória e o Kevin, aniversário de casamento, dia 24 de abril. Vou pedir que eles venham também aqui à frente. A Tatiana, também dia 24. E o Rafael. Tem alguém que faz aniversário de casamento ou não e que não está aqui na lista? Não? Okay. Então, a Maiara, a Bruna, o Kevin e a Vitória, aniversário de casamento, a Tati e o Rafael. Kevin, quantos anos? Primeiro ano. Primeiro ano. É. Daqui a 30, né? A gente pergunta de novo. Alguém do Jockey faz aniversário também essa semana? É Isaías? Não, já passou. Já passou. O pastor Leonardo está dizendo que já passou. Ah,
O presbítero Edson... Opa. Oi. Estão tentando me calar aqui. O presbítero Edson disse que foi comemorado ontem, que ele pode vir para a gente poder orar. Isabel também. Vão passar vergonha juntos. Vamos orar, então, por eles. Pedir para que Deus os abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos já pelas tuas bênçãos derramadas já hoje, Senhor, em nossas vidas. Porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem nos sustentado, ó Deus, tem nos preservado, mesmo de perigos que nós sequer saibamos, ó Pai. Nós rogamos nesse instante por a vida de todos esses aniversariantes, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo, ó Deus, as suas vidas, abençoando a Maiara, Senhor, como mãe, como esposa, dando a ela, Senhor, sabedoria, diligência, ó Deus, nas suas tarefas, que ela seja, Senhor amado, um exemplo para os seus filhos, que ela possa ser cada vez mais bênção para a sua família. Assim também te pedimos pela vida da Tati, ó Deus. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor a sustente em todos os seus projetos, em todas as suas funções e papéis. Que ela seja, Senhor, de fato, uma bênção onde quer que ela esteja, que ela confie no Senhor de todo o seu coração, ó Deus, e não desanime diante das adversidades da vida, ó Pai. Te pedimos pelo Rafael, que ele cresça, Senhor, em graça e em sabedoria. Dá também a seus pais, Senhor, sabedoria e entendimento para educá-lo, para protegê-lo, ó Deus, naquilo que compete a eles deste mundo mau, ó Deus. Preserva o teu filho aqui na tua casa. Te pedimos também pelo Isaías, pela Isabel. Rogamos a Ti, Senhor, que eles sejam bênção do Senhor na igreja onde eles estão, que eles possam dar frutos, ó Deus, e abençoar, ó Deus, a sua família, ainda que eles venham ou não de família que já é crente, mas que o Senhor os use, Senhor, de uma forma tremenda, ó Pai. Que em toda a sua vida, Senhor, eles honrem e glorifiquem ao Teu nome. Também te pedimos pela vida do Kevin, da Vitória, da pequena Cecília. Dá, Senhor, a essa família amor, unidade, que eles cresçam, se desenvolvam, que eles se amem, ó Deus, e que sejam, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, bênção para todos aqueles que estão próximos a eles, ó Deus. Também te pedimos pela vida da Bruna. Ser com ela, ser com a tua filha, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, que ela possa, ó Deus, glorificar a Ti, mesmo em meio aos desafios, ó Deus, que ela possa vivenciar. Cuida da tua serva, Pai. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que a Ti nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos conhecer a família da semana. Acho que os adolescentes conhecem essa família. Lucas, Isabela, Herculano são nossa família da semana. Eles já foram apresentados aqui em outro momento, mas eles foram apresentados, né, solteiros, não como família. Eles estão junto com o presbítero Edson à frente, né, do cuidado com os adolescentes, desse intercâmbio. Então, vamos conhecê-los um pouco. A família deles é bem nova, né, há menos de um ano. Dia 30 de maio completa um ano. Eles são daqui de Fortaleza mesmo e frequentam a igreja desde dezembro de 2022. Eles ainda não estavam noivos, estavam visitando algumas igrejas e aí começaram a frequentar aqui a igreja do Cambeba e vieram mais assiduamente no começo de 2023 e foram recebidos no começo de 2024. Então, eles dizem que já fazem parte da família do Cambeba antes mesmo da família deles existir. O que é que eles mais gostam de fazer juntos? Eles gostam de cozinhar juntos e ter momentos à mesa só os dois ou com a família extensa dos dois. Eles também gostam de viajar e ter novas experiências gastronômicas. Quem não gosta, né? As profissões. O Lucas é cirurgião dentista e a Isabela é nutricionista clínica. E os dois trabalham nas suas profissões.
que eles pedem para que nós estejamos orando, e esse é o nosso grande objetivo, né, com Conhecendo as Famílias. Eles pedem oração para que o Senhor, para responderem ao Senhor com cada vez mais contentamento, alegria e disposição aos chamados que o Senhor tem dado a ele como família, aqui na igreja e também no trabalho. Então, é sempre bom lembrar, o objetivo é que nós estejamos orando, tá? Não é só conhecermos a vida das nossas famílias, mas que nós roguemos ao Senhor por aquilo que eles pedem. Semana passada foi a família do Samuel e da Bia, né? Samuel está ali. Samuel pode vir orar por eles. São amigos também. Samuel vai orar pela vida da Isabela e do Lucas. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor, seja louvado o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela essa família que está aqui, Senhor, sendo apresentada pelo teu povo, Senhor. Muito obrigado pela vida do Lucas e da Bela. Muito obrigado, Senhor, por eles estarem servindo, Senhor, a tua casa com amor, com disposição. E que o Senhor continue, Senhor, abençoando esses trabalhos, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome, ó Deus. Também abençoe, ó Pai, as suas profissões, que nas atividades, Senhor, que eles estejam exercendo, Senhor, que tudo seja feito, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa os ajudar, Senhor, diariamente, para que o Lucas, Senhor, possa ser formado a cada dia a tua imagem e semelhança, assim como também a Bela, que eles sejam apresentados, Senhor, diariamente, sendo fiéis ao Senhor, e que a cada dia, Senhor, das suas vidas, ó Pai, que eles possam amar mais ao Senhor, ó Deus, que eles possam, Senhor, cada dia mais, Senhor, te conhecer, Senhor, e amar ao Senhor, Deus, tanto ele, Senhor, quanto também a sua família, os seus pais, os seus irmãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito na vida deles, Senhor. Que nós também, como igreja, possamos estar próximos a eles, Senhor, para sermos, Senhor, bênção em suas vidas, Senhor. No nome de Cristo, Senhor, que eu rogo ao Senhor. Amém. Nós vamos dar esse devocional para a família, como fazemos com todas. Esse momento seria para que as crianças viessem até a frente, só que aí a Sarinha pediu para que eles possam ficar, aí os avisos, né, serão dados os avisos, aí depois dos avisos as crianças vêm, tá bom? Aí tem uns 2 avisos, não é isso? Bom dia, irmãos. Como vocês sabem, a gente está finalmente concretizando o nosso intercâmbio entre UPAs. Primeiramente, eu queria agradecer à Igreja Presbiteriana do Jockey por ter estimulado e organizado conosco esse intercâmbio tão grande que é juntar os nossos irmãos em Cristo de estados diferentes. Foi um momento muito bom, um momento muito edificante. Como vocês já viram, os adolescentes se levantaram, não vou pedir para eles se levantarem de novo. Queria agradecer a eles também, porque mesmo com a estrutura simples lá da congregação, a gente se adaptou, se apertou um pouquinho e a gente conseguiu fazer dar certo. Queria agradecer os irmãos do Cambeba que ajudaram, seja com colchão, seja com alguma doação, que realmente a gente precisou e glória a Deus deu tudo certo também. Queria agradecer a nossa equipe também com as brincadeiras, fez a gente suar, correr, dançar, comer alho, enfim, né? E é claro também os nossos pastores com palavras tão profundas sobre santificação. Foi um momento muito bom e realmente queria agradecer a todos vocês. Bom dia, irmãos. Parece que foi um dia desses que o presbítero Edson lançou essa ideia de acampamento, de intercâmbio, na nossa primeira reunião da diretoria do ano. E nós
Estamos nos planejando desde o início do ano para esse momento tão bom que está sendo com o pessoal do Jockey, com os adolescentes. E vocês devem estar perguntando porque a gente está com essas cores, essas fitas na cabeça, as pulseiras. O nosso QG, a comissão, o pessoal que está aí na frente dessa organização do acampamento, eles dividiram a gente em 3 equipes. A equipe amarela, pode levantar a mão aí, a equipe amarela. A equipe que vai ganhar, né? A equipe verde pode levantar a mão. Vamos ver! A equipe azul pode levantar a mão. Bora, azul! Então, são 3 equipes, a amarela, a sarça ardente, a azul, Águas da Vida e a verde. Yarac. Então, nós estamos passando por várias gincanas, várias brincadeiras na praia, Cabo de Guerra, na Lagoa do Catu, a gente subiu aquela duna, quem sobe primeiro? Yarac é verde, é branco. Aí, ó. Não, mas o amarelo não ainda tá melhor, tá certo? A gente está passando por várias gincanas. Ontem a gente teve uma brincadeira noturna que foi muito boa, que o time amarelo ficou em primeiro, né? E nós estamos passando por várias dinâmicas com o pessoal da organização. E nós também agradecemos a todos que emprestaram colchões, ventiladores, aos pais e mães que estão nos acompanhando, aos pastores, os conselheiros, ao Lucas, a Bela. Então, que os irmãos possam continuar a estar orando pela nossa UPA, pela UPA do Jockey e pelos nossos adolescentes, para que nós possamos cada dia mais crescer em união e em graça. E nesse momento de comunhão, a gente teve muitos passeios, gincanas, estudos bíblicos, as devocionais dadas pelos adolescentes do Jockey e da UPA. A gente trouxe um videozinho de retrospectiva desse nosso acampamento. Fica bem paradinho. Ei, não apareceu. Cadê o presente? Você vai me falar depois disso. E esse foi a retrospectiva do nosso acampamento, pessoal. Até agora. Mais tarde tem mais. Ah, gente, tá muito bom lá, tá muito bom. Quem conhece a Congrega, ela tá completamente transformada. Tá uma bênção muito grande. Estamos em aproximadamente 80 pessoas lá, acampados. Tem sido tudo muito bom. Deus tem cuidado da gente. E eu quero externar os agradecimentos. Eu quero também agradecer ao Conselho da Igreja, que sempre é bondoso demais com as sociedades internas e tem sido com a UPA também. A Junta Diaconal apoiando a gente de perto, toda a igreja. Muito obrigado. Eu quero também
mandar uma gratidão especial ao Conselho do Jockey, que providenciou a vinda dos meninos e apoiou que eles viessem. O pastor, na pessoa do reverendo Leonardo, que está aqui, vai ser apresentado já na hora do estudo. Muito obrigado a todos e continue orando pelos nossos adolescentes. Tantas coisas bonitas que eu acho que vocês gostaram e viram aí. E a nossa oração é para que tudo isso marque a vida deles, mas especialmente que o Senhor fale ao coração deles. Que os nossos filhos, os filhos da igreja, sejam alcançados pela palavra do Senhor e desejem ter vida santa para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, gente. Vamos então ter a escola dominical todos juntos aqui. Terminados, voltamos para o acampamento e vamos almoçar lá, passar a tarde lá. Teremos o culto lá também, no culto da congregação, junto com a galera, e encerraremos depois do culto o intercâmbio lá com eles. Aí vai ter entrega de medalha aos melhores, aquela programação toda. E mudamos a programação um pouquinho no final. A ideia era dormirmos e amanhã de manhã encerrar. Nós encerraremos hoje à noite. Então, aos pais, os seus filhos, hoje à noite, depois do culto, teremos a programação final. O pessoal viaja hoje à noite também. Eles entenderam ser melhor para eles assim. Eu também acho que vai ser. Então, os irmãos já fiquem com essas informações. Encerraremos o acampamento hoje, depois do culto, e depois da janta, e depois da reunião que teremos depois do culto. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Amados irmãos, bom dia. Avisando aí sobre o evangelismo nos lares, né, terça-feira, dia 22, às 19h30. Né, vai ser lá no quartel-general da família Monteiro, né, lá no Eusébio. Né, os irmãos, a maioria dos irmãos já conhece o local, né, estão todos convidados, tá certo? Lá tem bastante espaço e certamente vai ser muito agradável, né, estarmos juntos nessa missão de evangelismo. Meus irmãos, só mais um pequeno aviso. A gente vai circular no grupo da igreja umas mídias e link de inscrição da convivência de famílias do PLCE. Vai ser no dia 3 de maio. Né? A gente já está cansado aí dos feriadões, né? Dia 1º de maio é um feriado, mas no sábado estaremos lá na convivência de famílias. Todos os irmãos estão convidados, tá certo? Obrigado. Certo. Ok. As crianças que vieram com... Não saia daí, por favor. As crianças que vieram com alimentos, certo? Algumas esqueceram no domingo passado e ficaram de trazer nesse domingo. Ao final, a tia Sara vai colocar uma caixa ali, aí vocês depositam esse alimento nessa caixa, certo? Aí, nesse momento, eu já vou chamar ao pastor Léo, que ele possa vir até aqui. O pastor Léo esteve conosco esse final de semana, aí trouxe os irmãos lá da IPJ. E tem sido uma bênção aí, como vocês viram e ouviram, certo? Pastor Léo é o pastor da Igreja Presbiteriana do Jó, que já esteve conosco aqui, né, no ano passado, certo? Já é bem conhecido de todos nós. E ele vai falar um pouco hoje sobre santificação. Aí eu vou chamar o pastor Timóteo, que possa vir até aqui, possa orar nesse momento. Só antes da oração, foi produzido algumas perguntas para as crianças, e aí os pais, durante o momento da nossa escola dominical, ajudem os seus filhos a preencherem e acompanharem a lição da escola dominical que o pastor Léo vai trazer, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Pai, pela Tua boa mão sobre nós, nos dando a graça de podermos nos reunir no dia do Senhor, dia da ressurreição de Cristo, e nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor nos ensina com a Tua palavra, o Senhor nos ajuda, nos edifica, nos exorta, e pedimos que o Senhor abençoe o reverendo Léo, dê ao Teu servo, Pai, a clareza de ideias, ó Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, Pai, a estar com os ouvidos atentos ao que o Senhor quer nos ensinar.
Abençoa-nos, Pai, e abençoa o teu servo por misericórdia. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos suprimindo o intervalo, a chamada das crianças, por conta do nosso horário, para que o pastor Léo tenha um tempo maior para trazer a escola dominical, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado. Eu só quero registrar meu preconceito com essa minha fama de falador. Lá no acampamento, estava lá, culto, 20 horas. Aí social, 22. Aí te escuto, culto, reverendo Léo. Aí social, 22 horas. Aí no outro dia, culto, 20 horas. Social, 21h30. Que era o pastor Timóteo. Oxe, preconceito é esse? Mas bem, irmãos, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tá? Eu vou estar abordando sobre o assunto do acampamento ainda aqui. Meus adolescentes ainda estão aqui. A gente vai ver um pouco sobre santificação. Eu vou pedir para colocar os slides aí. Se você estiver longe, eu dei para o reverendo Amadeu os slides, que já passou aí, pelo que eu entendo, para os grupos. Tá certo? E hoje eu não vou fazer tanto uma exposição de um texto, mas a gente vai estar vendo um pouco, de uma forma sistemática aqui, um pouco sobre esse assunto. Tá? Tem um texto base, ou seja, a gente vai pegar o texto de Hebreus 14, como uma base para o nosso estudo, tá bom? E aí eu só vou assumir, né, permita-me tratá-los como lá no Jockey, né? Eu sempre digo essa expressão lá na igreja, que a gente pode reconhecer ou não, ou pode gostar do título ou não, mas nós somos crentes pós-modernos e somos crentes que são muito ligados a imagens. Quando digo imagem, é vídeo, né? Então, eu brinco lá na igreja, por exemplo, quando eu estou pregando, às vezes está escrito só atrás assim, né? Na exposição das escrituras. E você vê a gente olhando para o negócio, não vê olhando para mim. Se tiver uma coisa atrás no telão, você vê as pessoas, tá? Então, dito isso, eu coloquei os textos bíblicos, tudo aqui nos slides, tá bom? Então, é para você acompanhar de uma forma bem direta aqui o nosso estudo, tá certo? Então, nós vamos orar e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ilumine para estarmos entendendo mais da Tua palavra, para que possamos ver a glória do Teu Filho na Tua palavra, ó Deus, e assim desejar contemplar essa glória ainda mais hoje e saber que nós vamos contemplar ela por toda uma eternidade. Então, Deus, tenha misericórdia de nós e em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Tá aqui os slides? Vai dar certo, né? É bom que vocês estão na versão atrasada. Teresina já é assim, já deu certo. Os caras são tão para frente que não vai dar certo, né? Já deu. Tá certo? Então, enquanto os irmãos arrumam, eu só quero também, em nome do Conselho da IPJ, aqui agradecer o Conselho do Cambeba, toda a igreja, na verdade, por toda a generosidade despejada para conosco, tá certo? Assim foi. E essa expressão mesmo, que foi muita coisa à nossa direção. Então, que Deus abençoe ricamente, continue abençoando ricamente a igreja. Para nós foi um momento de alegria muito grande estar aqui, tá certo? E nem se desculpe antes que venha, porque pela hospedagem que foi simples. Na verdade, foi justamente quando a gente falou na igreja que ia ser acampamento nível true, que foi que muito pai disse, agora meu filho vai. Se fosse para ficar em hotel, pousadinha, eu não ia não. É quando eu descobri que só tinha um banheiro para 30 mulheres, agora minha filha vai. Aprender a compartilhar, dividir, saber que shampoo não salva, é uma beleza. Bom demais, tá? Então foi uma bênção, graças a Deus foi um acampamento completamente sem intercorrência, tá? Para a honra e glória do nosso bom Deus. Então, nosso muito obrigado aí em nome do Conselho da Igreja, para todo o Conselho da IPJ, da IP Cambeba e demais. Deu certo? Pronto. Já deu, né? Pronto, pode passar. Eu vou usando aqui. Meus irmãos, esse é o texto, o tema é esse, santificação. Eu posso passar. Bora ver se funciona. Ó, é feito do Jockey, ó. Não me obedece a tecnologia. Pronto. É a IA. Obrigado. Pronto. Irmãos, esse é o tema base. Esse é o texto, tá certo? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
um texto extremamente conhecido da palavra de Deus. Tá? Um texto que ele se encontra na Epístola aos Hebreus, ou seja, uma epístola que ela é classificada como uma epístola geral. Tá? Então, ou seja, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente consegue identificar bem quem são os remetentes, ou seja, os destinatários, na verdade, daquela carta. Você vê Timóteo, Tito, as igrejas. Aí, a partir depois das cartas de Paulo, vem essas cartas de cunho mais geral, em que o destinatário você não sabe bem quem é. Aos Hebreus, a gente sabe bem quem é o destinatário, a gente não sabe quem é o remetente. Então você vê que é o autor, o escritor, melhor dizendo, mandando uma carta para mostrar como Cristo ele é superior em tudo à antiga aliança. Tá? Então, como todas aquelas leis levíticas, não é que simplesmente elas caducaram, mas elas foram cumpridas em Cristo Jesus. É tradicional, se você pegar todas as epístolas, se você já leu o Novo Testamento com atenção, se você observar os últimos capítulos, costumam ser ordens diretas, bem diretas. Se você lê a epístola, você vai ver o apóstolo Paulo, por muitas vezes, os dois hebreus, desenvolvendo assuntos, mas aí quando chega no final, ele dá aquelas ordens bem diretas. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Tá, o nome bonito é ordens staccato, ou seja, ordens diretas. Mais ou menos o que deve ter acontecido com muitos adolescentes, tá, durante o acampamento, em que o pai, antes de mandar, né, ou hoje em WhatsApp, olha, meu filho, se comporte, preste atenção no culto. Aí no final colocou, e não esquece de escovar o dente, não. Ou seja, aquela ordem simples, direta, que você não tem nem muito o que pensar, é bem direto. Quase todas as epístolas, para não dizer todas, têm isso. E esse texto, por incrível que pareça, apesar da profundidade dele, está nessa categoria. O autor, o escritor, ele vai desenvolvendo esse tema sobre santidade, de como Cristo é superior ao longo de toda a epístola, mas aí chega no final, ele é bem direto. Ele é bem direto. Siga a paz com todos, é santificação, por quê? Sem isso você não vai ver a Deus. Então, hoje na aula, me obedeça. Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó. Estou apertando. Para onde? Olha aí, ó. Aí, ó. É aí, ó. É a mira, né? Eu aponto para tu. Para qual dos dois? Pronto. Então, veja. O objetivo do estudo de hoje é você pegar... Deixa eu ver se me obedece mesmo. Pronto. Você olhar, tem 4 palavras que eu quero destacar aqui. A primeira, a palavra seguir, depois a palavra paz, depois santificação e no final a expressão por que a ênfase em ver ao Senhor. Tá bom? Então, esses são os 4 pontos que eu quero estar abordando na aula. O que significa siga, o que significa paz com todos, o que significa santificação e por que a conclusão é ver o Senhor. Tá bom? Então, sobre seguir. Então, veja, irmãos. A palavra seguir, para a gente, ela naturalmente tem a ideia de continuidade. Siga o caminho. Segue a seta. Tá? Então, quando você pensa na palavra seguir, você naturalmente, assim, rapaz, qual é o caminho? Ah, você segue ali aquela estrada. Então, veja que a ideia de, para nós, tradicionalmente, no coloquial, seguir não requer esforço. Segue o caminho. Segue teu rumo, vai para frente. Tá? Enquanto o que o escritor aos Hebreus está falando não é algo tão óbvio assim. Ele está dizendo que seguir, e a palavra em grego aqui seria melhor traduzida se fosse a ideia de persiga, corra atrás. Inclusive, é a mesma palavra que era usada para a perseguição dos cristãos. Então, veja o ponto que o estudante está querendo colocar. Está vendo essa força e violência que vocês estão sendo perseguidos? Use do mesmo espírito para perseguir a paz e a santificação. Com essa mesma força e violência que estão caçando vocês, abrindo as portas de casa, matando vocês nas ruas. Está vendo isso aí? Que eles não dormem pensando nisso? Pois bem, aplique isso. Mas não no mesmo objeto. Você vai aplicar a mesma ideia, você vai aplicar o mesmo esforço, mas não no mesmo objeto. Você vai aplicar isso
para paz e santificação. Ou seja, é algo ativo. Você vai estar correndo atrás disso. Não é simplesmente segue teu rumo que vai bem. Não é simplesmente vá todo domingo para a igreja que você vai bem. Andar nesse texto significa perseguir. Corra. Mude a rota. Reoriente-se. Levante, ou seja, pega essa prova da duna que aconteceu lá ontem, né, na lagoa. Para muitos, a ideia, quando chega lá, não, subir uma duna é fácil, é bom demais, é bom demais. Aí eu lá, né, coitados. Aí no meio do caminho eu até disse, pastor, o senhor subiu? Aí eu disse, quando você subir, tem uma placa lá, Pecados de Leonardo, e eu não pretendo subir para pegar de volta. Eu lá deixei e que fique no Ceará. Não é certo? Aí quando alguns chegarem e viram, aí tem uma que nem tentou, disse, pastor, eu não vou nem tentar. Alguns começaram, aqui é fácil demais. Aí chegaram no meio do caminho, meu filho, já estava de joelho, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E esse eu não quis comentar nada na hora para poder usar aqui, né? Mas é desse jeito que é a ideia de perseguir. É algo que requer esforço, que você caia nos seus quatro, que você vá de joelhos, que você bote a mão no chão, mas você tem que perseguir isso aí. Não é opcional, é uma ordem. Aí veja, aí está aqui, o ato de seguir não é uma escolha do caminho à frente, eu simplesmente mantenho o percurso, mas algo ativo, que requer um esforço contínuo nosso. Se eu digo, persiga isso, você vai, a ideia que é incansável. Hoje, em tempo de internet, a gente tem espetáculo para tudo que é jeito, mas não quero entregar a idade de ninguém aqui, mas aos pouco mais velhos, eles lembram quando tinha, por exemplo, perseguição policial na TV. Aí você ligava a televisão, era um bandido, às vezes norte-americano, atrás do outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve o caso lá do O.J. Simpson, que fugiu dentro do famoso Bronco lá nos Estados Unidos. Aí você viu câmera, tudo, até a perseguição acabar, meu filho. Enquanto não acabava, estava todo mundo lá na televisão. Quando é que esse policial vai pegar você vê que é uma coisa contínua, que requer esforço, tanto da pessoa que está fugindo, como daqueles policiais que estavam indo atrás. É nessa ideia que um crente tem que entender, que santidade, santificação não é se der, se possível. Dá um jeitinho, se não for pedir demais. É uma ordem e que vai requerer esforço nosso. Então, a pergunta se torna agora o quê? Se é algo que não é opcional, porque é uma ordem, e se é algo que eu devo perseguir, a pergunta então se torna, tá bom, pastor, perseguir o quê? Eu vou perseguir isso. Tá, perseguir o quê? Então o texto vai responder. Na primeira, ela vai dizer paz. Persiga a paz com todos. Só que aí vem uma pergunta óbvia. O que é paz? Como a gente entende essa expressão? Essa palavra paz? Porque, veja, chega no ano novo. Né? Aqui no Cambeba ninguém faz isso não, só em Teresina. Que todo mundo está vestindo de branco, né? Ninguém faz isso aqui. Por que você vê lá em Teresina, né? Todo mundo vestido de branco no ano novo. Qual é o desejo daquela pessoa? Paz, não é isso? Vá para aquela pessoa e pergunta assim, o que é paz para você? O que é paz para você? Aí a probabilidade dela responder algo de dizer assim, é tranquilidade, saúde, que as coisas vão bem, é perto de 100%. Perto de 100%. E como a gente usa a palavra nesse aspecto, é tradicional a gente pensar dessa forma. Para a gente, paz, ela é e é isso que é interessante, ela não é antônimo de guerra. Para nós, crentes e cidadãos pós-modernos, paz, ela é antônimo de bem-estar. Se eu não me sinto bem, se eu não estou bem, eu não estou em paz. Então, definir o que é paz acaba se tornando uma coisa que é essencial. Por quê? Porque é um fruto do Espírito, como Gálatas 5 vai dizer. O fruto do Espírito é amor, paz. Logo o segundo.
É um fruto do Espírito. Então, só essa informação que é um fruto do Espírito já deveria lhe dar um estalo. Que paz é algo que vem de Deus. Sem o Espírito Santo não tem como você ter. Se é um fruto do Espírito, está lá. O fruto do Espírito é amor, paz. Então já está nenhuma dica, está escancarado na sua frente. Que a Bíblia vincula paz ao Espírito Santo. Então nada tem a ver com bem-estar. Tem a ver com o quê? Aí eu coloquei duas definições. Eu gosto de fazer isso, depois eu pegar alguns autores e estar citando. O Christopher Wright, por exemplo, ele define paz como: é um ato de vontade em que escolhemos não ficarmos ansiosos, mas orar e confiar em Deus. E a Bíblia inteira nos garante que Ele é confiável. Pegue essa definição e leia com atenção. Veja que ela contrasta exatamente com o que eu falei lá para os adolescentes agora diretamente na sexta-feira. Veja que se você pega essa definição, você vai ver que paz não é um antônimo de guerra, mas de ansiedade. De ansiedade. Paz é e observe como é um ato de vontade, ou seja, como ele define. Não é simplesmente... Imagine ontem a cena lá, você lá na lagoa, deitado, boiando, pôr do sol à sua esquerda. Isso aqui é a definição de paz. Não é. Simplesmente não é. Que aquilo é bom, não há dúvida. Que você vai fazer aquilo no paraíso, pode dizer amém. Mas do ponto de vista bíblico, não é paz. É tranquilidade. Mas veja que paz é exatamente dizer, onde é que está o meu tesouro? Onde é que está a minha confiança? Eu sempre costumo voltar para essa pergunta, e volto e meia, em particular para os jovens aqui da igreja, porque com o advento da internet hoje, você nunca teve acesso a tanta informação e a tanta teologia ao mesmo tempo. O que acaba criando uma sobrecarga que eu particularmente acho isso ruim. Mas isso é outro assunto. Então, só que o que eu acho interessante é de que os assuntos que você costuma estudar na internet é só aqueles assuntos polêmicos. A origem, quem criou o mal, o crente e o mal. Né? Ano que vem vai ser o crente e a política indo e voltando. E eu acho interessante como os básicos, os fundamentos, vocês não veem tanto sendo dito. Os 10 mandamentos. E eu recomendo sempre, a qualquer grupo de discipulado, a qualquer igreja, a sempre ter um momento, a cada um período de tempo, de estudar os 10 mandamentos e usar como base o catecismo maior do Westminster. Até hoje, na minha singela opinião, como pastor e teólogo light, não existe melhor livro feito por um ser humano, melhor livro não inspirado sobre o comentário dos 10 mandamentos que não seja a confissão, o catecismo maior de Westminster. Para mim, ainda é disparado o melhor. Aí você pega o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Aí eu só perguntar para você, como é que você quebra esse mandamento? Você vai responder como? Idolatria. É lógico que você está certo. É lógico que você está certo. Idolatria. Que eu não posso adorar outros deuses, pastor. Beleza. Se você olhar nesse exato momento, se você tem uma Bíblia de Genebra, ver a pergunta assim, como nós quebramos o primeiro mandamento? Você vai ver que é a maior resposta do catecismo maior. É a maior, é desse tamanho aqui. E lá no meio, você vai perceber duas coisas que a gente nem rotula mais como pecado. Como quebramos o primeiro mandamento? Está lá. Ansiedade e desespero. Está lá. Ansiedade e desespero. Aí, pastor, desespero é uma quebra do primeiro mandamento? Por que não? E aí, pare para pensar no óbvio. Os pais vão entender um pouco melhor esse exemplo, porque os mais jovens fizeram. Que é o quê? Né? Pegue qualquer criança de colo. Ou até uma idade que nem você consegue segurar ela no colo.
Quando ela tem medo, o que é que ela quer? Não é você? Não é o seu colo? Não importa o perigo que está do lado de fora. Lá em Teresina eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu não me acostumo com os trovões de Teresina até hoje. É barulhentos. É raio que só a praga. Eu acho assustador até hoje, não vou nem mentir. Mas os meus 3, toda vez que tinha uma coisa assim, hoje já se acostumaram, cresceram lá, né? Mas menorzinho, papai, um trovão, tudo, ela viu para onde? Para o meu colo. Meu amigo, até onde eu sei, eu não sou o Thor. Se um raio cair na minha cabeça, vai matar a mim, a ele, e eu não tenho como evitar. Mas ele não está pensando nisso. Meu pai, minha mãe, conseguem me proteger de qualquer perigo que aconteça. E a gente gosta até de prometer isso para eles, né? Então perceba que a paz que ele sente no seu corpo, ela é baseada em você, em uma pessoa, e não no problema. Eu sei que eu posso, por isso que a gente é incrível, eu posso confiar no meu pai. Então veja que ela vai esticar a confiança que ela tem em você até o nível de dizer, ele me protege de um raio, ele me protege de um trovão. Porque eu posso confiar nele, ele me dá o comer, ele me veste, ele faz isso, eu posso dizer, pai, se cair um trovão, papai vai me proteger, mamãe vai me proteger. Aí você começa a vincular isso à paz. A gente só vai perder a paz, só deveria perder a paz, se aquilo que a gente adora mexe. E quem é que pode mexer Deus? Quem é que abala Deus? Então, quando a gente fica desesperado, ou seja, sem paz, é porque aquilo que a gente adora chacoalhou. Aquilo onde a gente está pisado, mexeu. Meu Deus, e agora como vai ser? Aí veja, Jerry Bridges, ele vai mostrar o problema para nós pós-modernos. Uma das razões pelas quais não achamos essa paz é porque muito frequentemente não nos conformamos com outra coisa senão a libertação do problema. Então, ou seja, para você paz não é o ponto do right. Não é você, eu vou buscar isso aqui, eu vou ser ativo nisso aqui. Então veja que o escritor aos Hebreus deixa claro que paz não é um sentimento. Paz não é você, eu estou bem. Né? O Dalmi, filho, nem para me ajudar, botou uma foto da Patrícia no Instagram como ela estivesse meditando, feito aquele pessoal assim. Disse, me ajuda, Dalmi. Entendeu? Ou seja, para muitos, mas esse é o ponto, para muitos, essa é a ideia de paz. Você está tranquilo, aquele negócio, estou zen. Agora vem o primeiro problema. Ou acontece aí, atrasa o boleto, você pega aí seu celular, abre o aplicativo do Nubank, vê lá aquele vermelhinho. Aí você fica logo com, perde o sono, coração palpita, respiração acelera. E veja que você vai começar a sentir isso para quase tudo, porque quase tudo hoje é problemático. E se aquela garota não gostar de mim? E se aquele garoto da escola não gostar de mim? E se meu filho não me amar? E se meu filho não passar no vestibular? Minha mãe, aqui presente, ela comentou uma vez comigo, mamãe é coordenadora de escola, ela comentou que uma vez, já faz anos isso, que um pai chegou com um pirraia, eu não lembro a idade, mas o ponto não muda. Eu quero dizer 4 anos. Aí que ele chegou e perguntou para ela assim, e aí, dona Nilma, como é a preparação para o Enem aqui na escola? Eu digo, tá com a poxa. Ela não sabe nem se o pirraia vai estar vivo. Como é a preparação para o Enem? O pirraia 4 anos. Aí a minha vontade, se eu estivesse perto, é dizer, tu te prepara, vice boy, porque tu vai apanhar que só. Ou seja, esse é o ponto. Eu vejo que hoje, para usar a palavra que alguns usam, problematiza tudo. E se meu filho não fizer isso? E se ele não casar? E se meu casamento não for isso? Então a gente vincula a paz a não ter problema, enquanto para a Bíblia é o oposto. Se você quer ter paz, e aí veja, lembre-se do óbvio, o escritor aos Hebreus não vai dizer tenha paz consigo. Não é simplesmente tenha paz com Deus, é porque, como ele trabalhou ao longo da epístola, porque você tem paz com Deus, porque ele é o nosso sumo sacerdote que adentrou
num tabernáculo não feito por mãos humanas, e nos representa lá, você tem paz com Deus. Isso é seu. Nada nem ninguém pode tirar isso de você agora. A pergunta é, já que você tem isso, como você vai perseguir isso aqui? E aí veja a ironia. Para você ter paz com todos, você vai ter um monte de problema, meu filho. Porque para você ter paz com seu irmão aqui da igreja é dureza, né? Você olha para o seu irmão, que você compartilha a fé, que você compartilha o domingo, que você compartilha os vínculos da cruz do nosso Redentor. Você olha para ele e vai dizer assim, rapaz, eu não amo aquele cara não, mas eu suporto. Eu tolero. Não me peça. E o bom de alguns exemplos que a gente não precisa nem inventar. Para mim, uma das coisas mais assim horripilantes que eu já ouvi de uma ovelha foi... Estava enfrentando um processo de separação. Faz anos isso. Faz mais de 10 anos. Estava passando por um processo de separação. E aí eu tentando aconselhar duas pontas, mostrando como aquilo ali era errado. E aí quando o cara chegou para mim, pastor, eu preciso conversar com o senhor, tal, pá, fomos de noite, eu saí lá de casa, fui lá de noite para a igreja, sentei, diga. Aí a gente conversou. Aí quando ele expôs todo o ponto dele, quando eu ia falar, ele falou assim, pastor, e aí eu gravei a frase, ela ficou tatuada no meu cérebro, e é que eu não estou aumentando para fins de retórica. A frase dele foi, eu abro aspas, pastor, me mande para o inferno, mas não me peça para voltar para minha mulher não, feche aspas. Você pode estar pensando assim, pastor, o cara casou com um capeta, então. É o seu primeiro pensamento. Né? Se você for mulher, você está dizendo, eu tenho certeza que o capeta é ele. Mas eu quero que você observe o ponto dele. Qual é a preocupação dele? Eu não me importo de sofrer muito uma eternidade, desde que eu não sofra agora. Não tem problema não, eu parcelo isso aqui. Eu sofro muito lá, na eternidade. Tudo bem. Mas aqui, eu não quero não. Quero não. Porque para ele, ter paz é não ter problema. E para o escritor aos Hebreus, ter paz é se meter em problema. É correr atrás disso. É perseguir isso, porque você vai estar lutando com pessoas que vão entender dessa forma. E você vai estar indo, ativamente atrás de problemas. Mas por quê? Não é para que você tenha paz. É porque você já está em paz com Deus pelos méritos de Cristo Jesus. E é isso que você vai estar mostrando. Eu vou perseguir esse problema aqui. Por quê? Porque eu preciso. Só que isso que eu estou aos Hebreus, ele não vai dizer apenas persiga a paz. Ele vai dizer persiga a santificação, que é o tema do nosso acampamento. E aí, veja, irmãos. Eu sempre gosto de citar livros, até para indicar. Tá? Tem um livro, pronto, pastor Timóteo, já que vocês estão com o Instituto agora, tem um livro do Sinclair Ferguson, que eu tenho certeza que ele não foi traduzido, porque os pastores não querem que a fonte dele seja descoberta. Eu tenho alguns livros que eu tenho essa teoria, sabe? Que as grandes editoras não querem traduzir, porque assim, não, rapaz, isso aqui, se traduzir, os caras vão descobrir de onde é que eu estou tirando meu sermão, meu exemplo. Sabe? Certeza. Para mim, um dos melhores livros sobre santificação já escrito é um livro do Sinclair Ferguson, chamado, em inglês, Devoted to God, Devoto a Deus. Ele pega 12 passagens sobre santificação e trabalha num nível incrível. Eu sei que o livro do Riley, que já eu vou citá-lo aqui, ainda é para mim o melhor. Mas esse do Ferguson é um absurdo. Tá? E aí, eu lembro, assim, o primeiro capítulo, um dos capítulos do Ferguson, ele mostrou uma coisa que eu acho incrível, e aí vejo o nosso problema como santidade. Quando a gente fala sobre santificação, naturalmente, veio qual é a ideia. E aqui, isso aqui, está gravado aqui? É mesmo, é? Onde é que está a câmera?
Pronto. Então, vocês estão livres, porque lá no Jockey, fica lá no fundo, é bom que pega todo mundo. Deixa eu sair um pouco do script rapidinho aqui. Permita-me, viu, pastor? Eu vou tomar a liberdade de fazer feito eu fato lá no Jockey. Veja. E aí é quando eu brinco lá na igreja que caiu tudo na minha armadilha, né? Tá certo. É lógico que eu tenho que dizer que todas as respostas estão certas. Eu quero só mostrar a ênfase que a gente dá. Tradicionalmente, quando a gente fala em santificação, aí veja como a irmã... Como é seu nome? Mariana. Como a Mariana começou direitinho. É ser parecido com Cristo. Tá certo. Aí você vai funilando. Como? Mortificando o nosso pecado. Aí como? Aí automaticamente a cabeça dela processa assim: o que eu tenho que fazer? Obedecer uma vez. Na hora. O pulo dela é imediato. Eu tenho que mortificar o meu pecado. Como? Obedecendo os mandamentos. Deixa o pessoal se agregar aqui logo. Diga, pastor Timóteo, já acaba. já passa. Oi? Já acabou, né? Tem que ser teresinense, já acabou. Aí, só enquanto está arrumando, só para ilustrar o que é, como a gente se abala com falta de paz, com pouca coisa. Não é isso aqui não. É o seguinte, aí eu tenho certeza que alguns da equipe estão pensando assim, minha roupa no varal lá no acampamento. Pastor, porque o senhor falou isso, eu não estava nem pensando. Barraca aberta do A barraca aberta do Já foi, acabou, pastor, vamos encerrar. Eu sou pecador mesmo. Então veja, pessoal. Aí voltando para esse livro do Ferguson que eu citei. Ele dá um dado que eu achei incrível. Ele vai mostrar como nas epístolas paulinas, no caso não se aplica a Hebreus esse direto, nas epístolas paulinas, quantos textos tem sobre faça isso para se santificar, e quantos textos tem sobre o que é santificação? A diferença, qual é a base, e quantos textos tem sobre faça isso aqui, faça isso aqui, faça isso aqui. Eu lhe digo, o número exato, eu já puxo aqui para lhe dizer o número, mas a proporção é mais ou menos essa. Apenas 30 versículos. Paulo vai dizer assim, em Romanos, não em Paulo todo, em Romanos, apenas 30 versículos, Paulo diz, faça isso. Mas 330, Paulo diz, é isso que Cristo fez. A partir do momento em que a gente entende que a santificação é estritamente, eu tenho que obedecer os mandamentos, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, automaticamente a sua cabeça processa isso como um fardo, como algo pesado. E aí compare isso com paz. E você, como pós-moderno, já cresceu no mundo em que você tem que se sentir bem o tempo todo, meu filho. Que você não pode ter trabalho, que você tem que se sentir bem. Então, se você fazer algo que você não se sente bem, automaticamente você entende que você está pecando contra a sua consciência. E como bem disse Lutero na Dieta de Worms, pecar contra a consciência nunca faz bem. Então veja,
E é isso que eu estou mostrando para vocês. É lógico que no que concerne santificação, a gente vai ver isso, a gente tem que fazer coisas ativas para parecer com Cristo, mas a gente não pode perder ênfase como essa. Veja como o nosso breve catecismo define santificação. É a obra livre do quê? De sua? Obra livre de quem? Pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Me tire uma dúvida. Olhando para essa breve definição, ele está dizendo o que você tem que fazer? Leia com atenção. A ênfase não é você, mas é o que Cristo já fez. Olha o que Cristo já fez, para que você seja santo. Peterson, assim, o título desse livro em inglês seria assustador em português. Numa tradução livre, Possuídos por Deus. Literalmente o livro é Possuídos por Deus, que é um livro sobre santidade. No Novo Testamento, santificação se refere principalmente à maneira como Deus toma posse de nós em Cristo, separando-nos para pertencer a Ele e cumprir o seu propósito em nós. De novo, quando você pega uma definição como essa, o que é que você tem que fazer? Percebe? Então, é lógico que eu não quero que você saia daqui dizendo assim, eita, graças a Deus, não preciso fazer nada. Não é esse o ponto. O que eu quero que você entenda, Deus permita de uma vez por todas, que ser santo é um trabalho que você tem que perseguir. Então, eu já comecei dizendo que você tem que fazer algo. Veja o ponto, eu já comecei, é a primeira coisa que Hebreus vai dizer, corra, persiga, vá atrás. Do quê? Da paz e da santificação. Só que você precisa entender isso aqui, que se você está tentando se santificar a parte de Cristo, a parte da base, se você está tentando se santificar apenas através da obediência da lei, se você está tentando santificar porque eu faço ou não faço isso, você vai falhar na largada. E esse é o ponto que a gente ignora. A gente vive hoje, em particular os nossos meninos, tá? Né? O dado exato não vou ter, mas está no livro chamado Geração Burnout, que vai mostrar que esses meninos aqui hoje, os adultos foram descobrir o que é burnout um dia desse. O presbítero Almir chama burnout de terça-feira. Não no sentido que ele tem, mas na quantidade de coisas que ele tem para fazer. Ele vai olhar e vai dizer, o cara que burnout é o cara que faz o quê? Eu digo, oxe, chama isso aqui de terça-feira. Aí você vai ver que a geração dos nossos filhos hoje, que estão na escola, já sofrem de burnout. Aí a nossa tendência dos mais velhos é dizer assim, bando de povo fraco, criado com leite com pera e ovo maltine. Eu sou propenso a concordar. Não nego essa hipótese. Mas a gente não pode ignorar que a água, né, o autor, pastor, é David Foster Wallace, o nome do cara. A água em que os nossos meninos vivem, entendem que eles sempre têm que fazer algo. Sempre tem que fazer. Eles sempre têm que trabalhar. Eles sempre têm que se esforçar. Eles sempre têm que aparecer. Então, por menor que possa aparecer os seus olhos, os nossos filhos lá atrás, nossos adolescentes, que para variar sentam tudo no fundão, né? Eles sempre estão se sentindo pressionados a algo. E às vezes a pressão vem até na esfera de olhar para uma turma de classe e dizer assim, esses caras são mais competentes do que eu não vou nem tentar. Então veja que você precisa entender, adolescente, que para você ser santo não é o que você faz primeiramente, mas o que Cristo fez, como Ele derrama graça sobre você, como para usar a expressão do autor aqui, como Ele toma posse de você em Cristo para transformar você à semelhança dele. É um trabalho de Deus, a qual você é usado como instrumento. Ótimo! Mas o trabalho é dele. E se ele começou a boa obra, ele vai fazer o quê? Terminá-la. Deus não deixa trabalho no meio do caminho. Então o estímulo que a gente tem é esse. É de entender santificação por essa ótica. Continuando. E aí pergunta, mas pastor,
Por que isso é importante? Aí citando o clássico Santidade do Riley. Olha a perspectiva com que o Riley vai mostrar o que você não para pensar com frequência. Devemos ser santos, porque sem santidade na terra, jamais estaremos preparados para desfrutar o céu. O céu é um lugar santo. Suponha por um momento que lhe fosse permitido entrar no céu sem santidade. O que você ia fazer lá? Que possível prazer você poderia sentir lá? A qual de todos os santos você se juntaria e ao lado de quem você se sentaria? Os prazeres deles não são os seus prazeres, os gostos deles não são os seus gostos. O caráter deles não é o seu caráter. Como você poderia ser feliz se não tivesse sido santo na terra? Isso é pesado. Demais. Imagine hoje, exatamente, imagine, eu vou chegar no céu hoje. Veja. O pessoal do Jockey não pode responder. Aos do Cambeba. Qual é o som mais sublime que existe na face da terra? Hoje. O som mais lindo. Só tem duas respostas certas, digo logo. Eu aceito qualquer uma das duas. Qual é o som mais bonito que Deus criou aos seus ouvidos na face da terra hoje? Vamos lá, começam os poetas. O choro de uma criança, não é. O cantar de um cantor lírico, não é. Qual é o som mais bonito que Deus criou nessa terra? As duas respostas aceitas são... Se prepare, viu, Hélio? Você nunca mais esquecer. A primeira, Almir cantando. Foi o Amadeu que disse. Entrega a fonte. Os dois sons são quando a gordura cai no carvão. Você já escutou e já sentiu até o cheiro. Pastor, se eu falar isso de 11h30 é golpe baixo. E o segundo, na minha opinião, maior do que esse, quando você abre uma latinha de coca, aquele tss. Aquele dia quente, gelado, aí você escuta aquele tss, eu sei, rapaz, isso tem no céu, não é possível? Observe o meu ponto aqui. É lógico que eu estou brincando, acho que não entendo ironia. Brincando um pouquinho só, tá? Mas estou brincando. O ponto é, perceba que o que eu estou fazendo, o que me dá prazer aqui é o que vai me dar prazer lá. Veja que eu sou infantil a esse ponto. Se eu gosto disso aqui, isso aqui é bom, então tem que ter no céu. E aí, esse é meu ponto. Imagina então que esse Leonardo, que não, se não tivesse a mente transformada, eu vou chegar nisso já já, batesse no céu hoje. O que eu ia chegar lá e ia perguntar onde é que está a geladeira? Não era, não? Cadê a coca? Tem coca aqui no céu? Não, é? Veja, se você teve, como eu, o privilégio de crescer numa igreja, e acredite, já já eu vou desfazer isso. Então, eu vou criar o suspense aqui para no final Deus permita desfazer. Mas talvez você que cresceu na igreja, cresceu com uma definição de céu, que ela é horrível em certo grau, se não explicado muito bem. Que é o quê? Se você cresceu na igreja como eu, e eu que cresci em igreja presbiteriana, tradicional, tá certo? Aí como é que muitos pastores definiam o céu? Ah, Léo, o céu vai ser um culto constante. Aí o Leonardo, de 11 anos de idade, olhava essa definição e dizia assim, meu irmão, grande coral, um grande culto. Eu falava assim, meu irmão, eu vou passar uma eternidade ouvindo anjo cantando, pastor pregando, em cadeira de madeira. Pô, o inferno não é tão ruim, não. Não é possível. Ó, aqui, nós, em cadeira de plástico, vou pegar o cabelo, em cadeira de plástico, ouvindo coral, pronto, fazer melhor. Em cadeira de plástico, ouvindo o presbítero Almir cantar. Fazer melhor. Pai, como é mesmo? Só tem essa opção, é? Não tem não é um meio do caminho, não, antessala. Então, eu cresci com isso. E esse é o meu ponto. A gente esquece do que o céu, por excelência, é a habitação de um Deus que não é santo, santo. É uma habitação de um lugar que é um Deus que é santo, santo, santo.
E se você chegar lá sem ser santo, não é nem apenas que você não vai conseguir, é literalmente você não vai ter o que fazer lá. Porque você vai ter justamente pessoas que vão olhar e vão dizer assim, meu amigo, a gente está contemplando a beleza dessa santidade e vai isso melhor já já. Mas perceba que é importante você perceber que a santificação aqui não é apenas para que você vá bem, não é apenas para mortificar o seu pecado aqui. Tudo isso é verdade, saliento bem, mas a santificação aqui é para mostrar para você e para preparar a sua cabeça, o seu coração e o seu corpo para o céu, que você vai passar toda uma eternidade. É preparar você para aquele momento. Eu tenho que estar pronto. Porque senão, se possível fosse chegar no céu sem ser santo, eu ia ficar de fato entediado. E aí veja. E aí que eu acho incrível como a palavra do nosso Deus, ela nunca, né, para citar a frase daquele herege do Ed Renekiewicz, ela nunca vai precisar ser atualizada. É impressionante isso, como, e em particular para nós, esse ponto aqui para mim eu acho fascinante. Porque, veja, nós entendemos, e não é o ponto aqui dessa aula, que nós não devemos fazer representação das pessoas da Trindade. E está certo. Aí vem o escritor aos Hebreus. Vai falar sobre santificação. Ele vai dizer que você tem que perseguir a paz, que você tem que perseguir a paz, a gente viu o que era, a santificação. E a gente vai entender que a santificação não é apenas o que você tem que fazer, mas primariamente o que Cristo fez. Para quê? Por que motivo? Aí veja, ele poderia dizer, para que você se sinta bem. Porque é bom. Mas ela vai dizer, ele diz o motivo. Sem a qual, ou seja, se você não persegue isso, não tem como você ver o Senhor. Então veja que o escritor aos Hebreus ele está apontando para o seu sentido da visão. Ele não está para que você se sinta bem, ele não está para que você vá bem, para que você desfrute isso, ele está apelando para o seu olhar, sem a qual você não vai ter como ver o Senhor. E aí você pode estar pensando, e eu vou concordar com isso, que ele está fazendo alusões como, por exemplo, a Isaías. Ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos o quê? Viram o Senhor. E eu concordo. Que quando você vê Cristo na glória eterna, você não vai ter o sentimento de Isaías. Porque você agora vai ser santo. Você não vai ter o sentimento de João em Apocalipse 1, que quando vê Cristo ele pensa que morreu. Só descobre que está vivo quando o anjo cutuca ele. Ei, levanta. Viu o Senhor a glória dele, pronto, estava como morto. Aí pronto, aí o que o João pensou? Morri. Aí o anjo deve dar um chutinho nele, bora, levanta e escreve. Ele, eita, não morri. Porque o contraste de santidade e pecado na Bíblia sempre é grande. E para dar um exemplo simples, tá muito simples. Veja a pesca maravilhosa. Quando Jesus diz, joga a rede para o outro lado. Aí Pedro joga, o barco quase vira. Qual é a reação de Pedro? Vocês se lembram? Sai de perto de mim. Ai de mim. Se ajoelha e diz, ai de mim. Porque eu sou pecador. Ele olha automaticamente para a obra de Cristo como um contraste com a vida dele. Ele é santo. Eu não. E eu estou vendo ele aqui na minha frente. Então, tenha certeza que os escritores hebreus têm tudo isso como background. Mas, você aqui do Cambeba não, mas os meus lá de Teresina, que passam horas no YouTube, horas no Instagram, né? Veja que o seu cérebro ele foi remodelado para que você entenda imagens. Vou tentar fazer o apelo, que acho que já chegou aqui também, mas para que você salve a civilização de um jeito muito simples. Pare de usar figurinha no WhatsApp. Porque veja que você não se comunica nem mais com palavras, você bota imagens.
Pode observar. Então, quer salvar a civilização, jovem revolucionário? Digite. Depois evolua, ligue. Mas comece parando de usar figurinha. Porque você vê que você está apelando sempre aos seus olhos. Aí leva, tá certo, a esse texto aqui. Amados, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como quê? Como Ele é. Então veja que para João, o grande ponto da eternidade é porque você vai ver Cristo como Ele é. E aí veja, Daniel Bursi comentando sobre ele vai dizer assim, arrisca-nos a ser o primeiro povo na história capaz de tornar suas ilusões tão vívidas, tão persuasivas, tão realistas, ao ponto de podermos viver dentro delas. Somos o povo mais iludido da terra. Contudo, não nos atrevemos a nos desiludir, pois nossas ilusões são o próprio lar em que vivemos, são nossas notícias, nossos heróis, nossas aventuras, nossas formas de arte, nossa própria experiência. A gente que vive tão ligado em imagem, você hoje é capaz de se iludir a vida toda. Você não é... aqui eu posso aplicar aqui porque o Amadeu está ali na minha frente. Eu sempre digo que todos os homens da igreja são tudo feio. E são mesmo. Né, Amadeu? Ainda bem que ele aprendeu. 4 anos no Jockey fez isso. Tá certo? Ele aprendeu. Aí aqui eu vou entregar meu segredo. O Jockey já sabe. Quando eu digo assim, rapaz, esse bando de homem feio, eu miro em 2 coisas. Primeiro, é para que sua esposa diga, não, pastor, você ganhou um carinho de graça. Entendeu? A sua está longe, né? Nem para mentir aqui. Aí ela, não, pastor, bichinho não é tão feio assim, não. É lindo, ó, mentirosa. É lindo, certo? Mas o outro ponto é porque é para a gente estar percebendo que a gente hoje, por causa da quantidade de informação que a gente tem, por causa do mundo de imagens que a gente vive, a gente é capaz de colocar a barra aonde a gente quer. Então, quando você diz assim, pastor, o senhor também é feio, eu poderia dizer assim, base comparado com quem? Você está me comparando com quem? Com Amadeu? Sou o Cristiano Ronaldo. Entendeu? Agora, se você está comparando com o presbítero Edson, aí eu sou um Amadeu. Entendeu? Então, ou seja, o ponto está aí, só que eu sou capaz de pegar essa experiência e viver dentro dela num nível tal que aquilo se torna o quê? A minha realidade. Eu não posso ser confrontado com isso. Com essas imagens que eu tenho. Você nunca tirou tanta selfie na vida como hoje. Pegue o seu celular, já falei isso N vezes e aqui não vou cansar de dizer isso. Para mim é assustador como esse aparelho pequenininho, que ele é desenhado não para falar, mas para que você se veja. Você nunca parou para pensar nisso. Mas ele não é desenhado para que você fale nele. Os telefones antigos que eram moldados ao seu rosto, vinha até aqui assim, ó. Os modernos, ele não é feito para você falar, nem confortável para isso é. A prova disso é que agora, nós brasileiros, que gostam disso aqui, né? Como é que você fala no celular? Assim, mandando mensagem, né? E assim. Isso aqui é feito para que você se veja. Simples assim. Você bate aqui, ó, a tela preta, você se vê, desbloqueia, ainda tem você assim para você. Ó. Negue-se o quanto você quiser, mas você se ama. E você gosta de se ver. Você gosta dessa ilusão de eu me sinto bem, eu quero ver isso o tempo todo. É por isso que você tira selfie de tudo. O ponto não é você a coisa que está na sua frente, é eu tenho que estar parte nisso aqui. Aí você vai lá, ó, tome. Veja. Aí Tony Hayek vai mostrar com uma precisão incrível. A cegueira para a glória de Cristo é a raiz do cativeiro espiritual. E o nosso despertar para a glória de Cristo é a base da nossa liberdade espiritual. Então, ou seja, o grande ponto é que você é tão entretido com você é tão preocupado em ver você é tão preocupado em ver coisas
pequenas, você é tão preocupado em ver coisas pecaminosas, você é tão preocupado em resolver coisas passageiras, você é tão preocupado em pagar boleto, você é tão preocupado em não sentir dor, você é tão preocupado em se sentir bem, você é tão preocupado em comer na hora que você não pode se sentir fome. Você é tão preocupado com isso que você deixa de contemplar, de pensar, de realizar, de ver nas Escrituras a glória de Cristo. Você é cego a isso. Você não enxerga. E aí você começa a perceber porque você está, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não consigo orar tanto, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu estou tão frio espiritualmente. O ponto é exatamente esse, que você não está contemplando essa glória. Você não está olhando para isso. Por isso que você está preso nesse cativeiro quase eterno. Sempre triste, sempre casmado, sempre ansioso. Porque você não está contemplando aquele que é o seu Salvador. Aquele que te salvou. Aquele que você vai ver por toda uma eternidade. Você prefere a sua ilusão que você não é uma má pessoa. Você prefere a sua ilusão que você não é tão feio, para pegar o mesmo tema, que você não é tão ruim. Adolescentes, eu fui uma vez na faculdade de medicina, na época ainda estudante, né, uma ovelha minha estava estudando lá, e aí ele trapaceou, né, o professor pediu para cada um falar um pouco sobre a sua religião. Aí ele trapaceou, perguntou assim, eu posso trazer meu pastor? Aí o professor deixou, ele disse, pastor, venha. Aí eu fui. Aí o professor me orientou, disse, olha, pastor, o senhor vai ter 20 minutos mais ou menos para falar um pouco sobre sua religião, mas eu quero que o senhor termine com um ponto. O que distingue a sua religião das outras? Está bom. Aí fui. Dei os slides e falei. Tranquilo. A turma toda comigo, rindo, participando, prestando atenção. E eu, na minha cabeça, disse, a confusão vai ser o último slide. Aí, veja, antes que você pense que eu fui bombástico de propósito, vou arrepiar, todo católico é idólatra. Não. Aí eu falei desse jeito, irmão, pessoal, o professor pediu para eu terminar com o que é mais distintivo na religião. Pois bem, o que é mais distintivo é isso aqui. Passei o slide, o que estava lá? Um versículo. Só um versículo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fora de Cristo não existe salvação. Foi só isso que eu disse. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que o meu pai, só porque não vai para a igreja, ele foi para o inferno? Estou. O senhor está dizendo, então, que aqueles índios lá no meio do mato, porque não conhecem Cristo, eles foram para o inferno? É isso que o senhor está dizendo? Exatamente isso. É isso que eu estou dizendo. Que não existe salvação fora de Cristo. Foi naquele momento que eu perdi aquela turma. Por quê? Porque a ilusão deles é, eu sou bom, porque eu me comparo com bandido. Porque eu me comparo com gente ruim na sociedade. Eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. E eu sempre digo a mesma coisa. Sabe quem não rouba, sabe quem não bebe, sabe quem não fuma? A cadeira que você está sentado. Ela não rouba, ela não bebe, ela não fuma. E ela tem uma vantagem que você não tem. Aguenta teu peso. Vê se ela vai para o céu. Agora, quando você entende o que Cristo fez por você, você começa a meditar então no que Ele é, porque para Ele ter conquistado o que Ele conquistou, você tem que entender então quem é Ele, como é que Ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Olha a glória do que Ele é. Então, quando você começa a meditar nisso, na glória de Cristo que preenche todas as coisas, você vai começar a ver como tudo então se torna o quê? Pequeno, insignificante. Que essa é a prioridade máxima. E aí já estou caminhando para a conclusão. Aí veio o ponto aí do celular. David Platt vai dizer assim,
Você não se torna parecido com Cristo sentando-se na frente da TV a semana inteira. E você não se torna parecido com Cristo navegando na internet a semana inteira. Você não se torna parecido com Cristo ao encher a sua vida com coisas deste mundo. Você se torna como Cristo quando contempla a glória de Cristo e expõe a sua vida, momento a momento, à glória dele. Tudo isso por meio da revelação de Deus na Escritura. Você passa a semana no celular, você passa a semana no YouTube, você passa a semana no Instagram, aí chega no final de semana e vai dizer assim, eita, eu não sou parecido com Cristo. É mesmo não. E aí, às vezes, até o próprio ler as Escrituras para nós acaba sendo uma coisa tediosa, chata, porque para a gente é um livro de regra. Eita, ó, eu tenho que fazer isso aqui. Eita, ó, eu tenho que fazer isso aqui. Eita, não dá. Eita, eu nem fiz isso aqui essa semana. Enquanto é um livro que você está contemplando a glória do seu Redentor. Olha como meu Salvador é grande. E a gente tem que ser lembrado disso o tempo todo, que você tem um Salvador que é tão maior do que tudo que acontece, que ele venceu justamente o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Nada pode interromper o trabalho dele. Essa é a glória do nosso Redentor. A gente acha isso assim, normal. Veja, e é isso que aqui fica para o pastor Timóteo, pastor Amadeu trabalhar com vocês. Você não parou para pensar, por muitas vezes, como o celular modifica a sua mente. Para dar um exemplo simples. No mesmo fôlego, você faz assim, fulaninho morreu num acidente. Aí você vai, eita, olha o que esse bebê fez no Instagram. Já esqueceu. Você já esqueceu. O mundo quer te distrair o tempo todo. A gente nunca viveu numa geração que é tão distraída como hoje, isso eu concordo. Que é tão distraída como hoje. E a gente cai nessa narrativa. Então, o que a gente tem que entender, adolescente, sobre santidade, não é simplesmente faça isso. Essa é a parte que eu vou perseguir. Mas a base dessa minha perseguição é porque eu vou estar contemplando a glória de Cristo, eu vou estar vendo Ele como Ele é um dia. E aí, meus irmãos, olhem, eu concluo. Deixa eu só confirmar que é o último slide. Pronto. E aqui eu quero terminar de um jeito prático, direto isso. Você pode pensar assim, pastor, isso ainda é muito teórico. Só que veja, irmãos, e é isso que me entristece. Você hoje vai terminar aqui esse EBD. Os seus problemas vão continuar do jeitinho que você deixou lá. Ouso dizer que aumentou. Se tiver juro correndo, lascou. Ouso dizer que vai aumentar. Os problemas que você deixou, seu filho vai continuar teimoso, o boleto vai continuar vencido, sua casa vai continuar com goteira, seu casamento não vai misticamente melhorar, seu marido vai continuar roncando de noite, tá certo? Sua esposa vai continuar falando de tudo que ela acha de ruim na sua casa. Não vai mudar. Você vai chegar em casa, vai acontecer isso tudo de novo. Tenho certeza disso. Pastor, não diga isso não. Preciso. Não é para o seu mal, é para você entender uma coisa. O que significa ver Cristo como Ele é? O que significa ver Cristo como Ele é? E eu quero que a gente terminar nesse tom. Né? Foi aquilo que eu adiantei sem querer, conversando com a Sara. Hoje você tem um Redentor, que Ele não é uma força. Não é alguém... Assim, nós não celebramos essas datas, né, religiosas, e eu acho que entendo também ser o melhor, mas tem uma prática que os americanos fazem que eu acho bonito, e a gente não precisa dessa chamada Semana da Páscoa para fazer isso. Mas eles fazem justamente no domingo, que é o de hoje, né? Que naquele dia em particular, você chega na igreja que celebra, eu acho lindo. Eu confesso que eu acho bonito a prática. Eles não dizem bom dia, nem a paz do Senhor. Eles andam, aí se encontrar no estacionamento, veja como para mim chega a ser arrepiante. Eles olham para o outro crente e dizem assim, Ele ressuscitou. Aí o cara responde, de fato ressuscitou. Eu fiquei arrepiado. Eu disse, menino. Aí todo crente andava outro crente, Ele ressuscitou. Aí o cara respondia, de fato Ele ressuscitou. Aí eu passei uma manhã toda ouvindo isso. Eu disse, rapaz, mesmo que o pastor
pique o fumo no sermão, e não foi o caso, eu já fui edificado nessa manhã. Porque eu fui lembrado que o meu Cristo ressuscitou. Só que eu quero que você lembre disso. E para mim sempre é difícil falar sobre isso e não me emocionar. Porque a gente ignora. E aí, volte para você ver algo aqui. Volta, obedeça a máquina. Ó, é meu dia. Volte. Não, já foi. Obedeceu. Aqui. Você vai vê-lo como ele é. E como ele é hoje. Aí você tenta descrevê-lo por N formas. Você tenta imaginar isso, vai ter... E é isso que eu acho besta. Você tenta ficar preocupando se Cristo vai ter olho azul, olho verde, olho castanho. Se ele vai ser moreno, se ele vai ser branco. Cabelo longo, cabelo curto. Vai ter barba, não vai ter vai. Meu filho, pegue o que você sabe. E você sabe de pelo menos uma coisa. Que ele está vivo. Ele está em corpo. Ele não está espiritual. Inclusive, a gente não para pensar muito nisso, os crentes que estão na glória eterna hoje, nesse exato momento, sabe o que eles têm de anseio, não de ansiedade, de expectativa? Eles não estão com o corpo dele. O corpo dele está aqui. Eles estão em alma. Eles estão vendo, dona Damares, Cristo e sua glória e não podem abraçá-lo ainda. Imagine a agonia deles. Porque só tem um espírito. E no corpo dele não está lá. Eles estão vendo Cristo, a glória dele, a beleza dele na frente deles. Ele não consegue correr para dar um abraço, porque eles não têm o corpo ainda. Veja como a morte é cruel. Mas é esse o lembrete deles. A minha morte hoje me impede de abraçar o meu Senhor. Mas o meu Senhor está vivo em corpo. Então eu vejo como Ele é. E eu sei que um dia eu vou ter um corpo glorioso, como o dele que está à minha frente. E sobre a morte, cada inimigo, por causa dele, estará debaixo dos meus pés. Então veja que quando você olha e contempla a glória de Cristo, você está contemplando o que vai ser do seu futuro. Você quer ter um vislumbre, meu irmão, do que é seu futuro. Você pensa por N coisas. Com quem você vai casar, se você vai ter dor ou não, se você vai ter filho, se você vai ter neto, se você vai passar no concurso público. Nada disso, ninguém pode lhe oferecer uma resposta. Nem a Bíblia. Mas ela oferece a principal de todas. Você sabe que o seu fim é ter um corpo, uma mente e olhos gloriosos como Cristo. Porque você vai vê-lo como Ele é e você será como Ele é. Só que com um detalhe fundamental, reflita nisso. Só beber água. E reflita nisso. Para que isso sirva de conforto para você hoje. Com uma crucial diferença. Você vai dizer, pastor, eu não sou Deus. Ok, duas cruciais diferenças então. Você vai estar ressurreto, em glória, com um corpo perfeito. Pela primeira vez na vida, um Amadeu vai ser bonito. Só que aí, todos nós, contemplando esse Redentor, uma coisa vai ser o destaque. Eu estou aqui, vivo, inteiro, bem, bonito, meus olhos enxergando pela primeira vez. Não tenho mais lágrimas. Não tenho mais cicatrizes. Eu era cego, agora vejo. Eu não tinha pernas, agora eu ando. Eu era surdo, agora escuto. Eu era mudo, agora falo. Mas eu percebo uma coisa no meu Redentor. Ele tem cicatrizes e marcas, ele tem buracos nele ainda, mesmo a glória. Mesmo a glória. Ele tem 2 buracos na mão, ele tem 2 buracos nos pés, ele tem um buraco do lado. Por que ele tem e eu não? Por que ele tem e eu não? Eu não tenho cicatriz nenhuma, 0. Por que ele tem e eu não? E eu poderia argumentar várias coisas. Mas eu quero que você pense nisso agora pela manhã. Cristo tem essas cicatrizes hoje, no céu, quando Ele intercede por você. E você sabe, meu irmão, que porque Ele deu a vida por você, sendo você pecador, você sabe que aquelas marcas não foram causadas por pregos, mas foram causadas pela nojeira e agonia que é o seu e o meu pecado.
Foi isso que deixou aquelas marcas lá. Ele carrega até hoje a sua dor. Ele carrega até hoje o seu sofrimento. Ele carrega até hoje a sua agonia. Ele carrega até hoje em si o seu câncer. Ele carrega até hoje em si a dor de perder um filho. Ele carrega até hoje a dor de perder um pai. Ele sabe cada dor e agonia que você sente, sentiu ou sentirá. Ele tem isso nas suas marcas. Só que ele venceu e ressuscitou em glória. E as marcas dele permanecem para que você veja que em Cristo Jesus a sua dor foi transformada em algo santo e glorioso. Porque se parece como ele é. Então veja que até a sua dor e agonia que você tem hoje, quando você olha para a glória de Cristo, você vai entender assim, obrigado, porque em ti a minha dor é santa. Em ti a minha saudade é santa. Em ti as minhas lágrimas são santas. E um dia eu serei como o Senhor é. Concluo com uma conclusão de um bom livrinho que eu li esses dias e o nome é uma tradução livre e não tem em português. Irmãos e irmãs, olhem para o céu. Um dia vocês verão a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabemos que atualmente somos filhos de Deus e, embora não compreendamos plenamente como seremos, sabemos que quando virmos, seremos semelhantes a Ele. Além deste evento, estaremos sempre com o Senhor, habitando com Ele, sem pecado, em Sua presença, contemplando Sua beleza, unidos a Ele na glorificação por meio de Cristo. Cristão, tenha esperança em sua glorificação. Um dia você será como Ele é. Seja santo, porque Ele é santo. Porque um dia você será como Ele é. Contemple a glória de Cristo hoje, porque você vai fazer isso por toda uma eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua glória. E nos perdoa. Porque a gente persegue tanta bobagem, a gente se esforça para subir uma duna. Mas a gente não se esforça para ser parecido contigo. A gente não se esforça para perseguir a paz. A gente não se esforça para sermos santos. Porque a gente vai ver o Senhor como é. Para que nesse mundo de tantas imagens que nos fascinam, de tanta coisa que a gente olha no Instagram e por aí vai, a gente para olhar, esquecer de olhar para a tua Bíblia e contemplar a glória de Cristo. E de que um dia nós o veremos como Ele é. Que até a nossa dor nele foi transformada em santo. Ó Senhor, obrigado. Obrigado. E assim, ó Deus, o que eu te imploro é que possamos ser santos como o Senhor é. E nos ajuda, nos capacita, nos possui nesse sentido, para perseguirmos a paz e a santificação, pois sem a tal, ninguém verá o Senhor como é. Então, obrigado, Senhor, por essa expectativa, obrigado pela Tua capacitação no Espírito Santo, obrigado, ó Deus Santo e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que opere em nós essa santificação, que é um dia saber que nós seremos como o Senhor é, na glorificação em Cristo Jesus. Nos dê alegria, esperança, alívio, hoje. É o que eu te peço. E em Cristo que nós oramos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Agradecer novamente ao pastor Léo pelo estudo. Nós somos gratos a Deus pela vida dele. E Priscila e eu também somos gratos aos irmãos da IP Jockey, porque quando estivemos lá em Teresina, no seminário, essa igreja foi essa igreja que nos acolheu tão bem. Né? Aqui tem dois membros do conselho, o pastor Léo e o presbítero André, e leve o nosso abraço aqui ao conselho da IP Jockey. E também não poderia citar a secretária do Jockey, a Maria, né? Também a nossa gratidão à nossa irmã Maria. Enfim, Deus abençoe a todos. Eu queria chamar o presbítero Edson, que ele pudesse vir até aqui e poder dar instruções aí aos adolescentes, como será, a questão do ônibus, enfim. Isso, e hoje à noite, né, às 18 horas, terá culto normal aqui na sede, às 18 horas, e o pastor Léo é que vai trazer a mensagem. E teremos também normal lá na congregação, também às 18 horas, certo? Aí eu estarei lá com os irmãos da congregação. Isso.
Isso mesmo, reverendo. Os irmãos do intercâmbio, nós vamos ficar aqui um pouquinho, conversar, conhecer as pessoas, bater um papo, aí a gente avisa. Aí embarcaremos no ônibus, o pessoal do Jockey, o pessoal do Cambeba nos carros que vieram, embarcam nos carros de volta e seguiremos para lá. Nós vamos almoçar lá, vamos passar a tarde por lá, o culto vai ser lá, como o reverendo Amadeu acabou de anunciar, e lembrando que houve uma mudança na programação. Aviso aqui ao Jockey, eles já sabem, mas especialmente aos pais dos nossos adolescentes. O intercâmbio terminaria amanhã de manhã, depois do café da manhã. O intercâmbio vai terminar hoje. Antecipamos o término, a conclusão desse trabalho, para facilitar o retorno dos irmãos para o Piauí, para Teresina. Então, hoje, depois do culto, teremos uma reunião de entrega de medalhas, então encerraremos a programação, os irmãos embarcam nos seus ônibus. E os nossos adolescentes retornam, então, para suas casas. Papais, mamães, então, da noite, nós estamos pensando em encerrar entre 10 e 11 horas da noite, peguem seus filhos por lá, tá bom? O pessoal que nos emprestou colchões, que nos emprestou ventiladores, depois converse conosco, a melhor forma da gente lhe devolver. Se você tiver como pegar durante a semana, nos ajudará muito. Mas se não tiver, não se preocupe, continuaremos cumprindo nossa palavra e vamos devolver o seu colchão e o seu ventilador. Muito obrigado. Lembrando as crianças que trouxeram alimentos, está lá a caixa para vocês depositarem. Que Deus abençoe e vamos aproveitar o dia do Senhor.